Inscritos de norte a sul do país participam da terceira semana de imersão total em astronomia, promovida pelo Observatório Didático de Astronomia da Unesp em Bauru. Numa oficina de relógio de sol, os participantes descobriram com quantos cálculos se chega ao horário com precisão. Na entrevista do dia, o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp repercute a contratação milionária do Neymar. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 10 de agosto. Boa noite. Professores, universitários e apaixonados por astronomia de todo o Brasil e de todas as idades estão reunidos na Unesp em Bauru na terceira edição da Semana de Imersão em Astronomia. O evento é organizado pelo Observatório Didático de Astronomia da Universidade. Nossa equipe acompanhou uma das oficinas da programação. O assunto do dia era a construção de relógios de sol. Aqui, os participantes tiveram noção das fórmulas e cálculos matemáticos necessários para a produção do relógio. As explicações não parecem nada fáceis. No entanto, quem entende do assunto garante que os resultados dessa experiência à moda antiga são transformadores. A partir daquela sombra, a gente consegue mostrar, por exemplo, qual é a trajetória do Sol no céu, aparentemente, quando é que começam as estações do ano, qual é a trajetória que a sombra do Sol faz nas diferentes datas, no início da primavera, no início do outono ou no início do verão. A gente consegue obter a inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano orbital que a Terra faz em torno do Sol. Então, do ponto de vista didático, um relógio de sol fornece um grande número de experiências que o aluno pode fazer de forma absolutamente gratuita. E dessas experiências ele obtém informações astronômicas muito interessantes. O relógio de sol é o primeiro instrumento construído pelo homem para medir o tempo. Para tentar entender como é que funciona esse sistema, a gente vai contar com a ajuda do professor Rodolfo Lang. Professor, dá para explicar rapidamente como é que funciona esse relógio de sol? Sim, vamos lá. Então imagina que esse seja o planeta Terra, né? E nós estamos aqui no Brasil. Bem, acontece que nós acreditamos que estamos sobre a superfície plana. Então esse disco aqui representa a superfície plana do planeta na nossa latitude aqui no Brasil. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o modelo do planeta Terra, exatamente como estamos aqui de pé. Então, se nós colocamos uma haste vertical aqui, um poste, por exemplo, essa sombra vai marcando as horas à medida que o Sol vai mudando de posição no céu. Um dos objetivos da Semana de Astronomia é aproximar a ciência do cotidiano dos interessados, permitindo que eles tirem dúvidas com pesquisadores da área. O João não esperou crescer para ir atrás do que gosta. Aos 10 anos, o garoto já mostra interesse pelos elementos lá de cima. O meu tio que me trouxe aqui, e também na terceira série, como a minha professora me deu, eu comecei a gostar. Aí ele me fez esse convite, aí eu fiquei ansioso para vir para cá. As palestras e oficinas também ajudam professores a atualizarem o conteúdo que levam para a sala sobre astronomia. Foi o que fez a Noeli, professora há 50 anos e defensora do ensino da astronomia nas escolas. Ela veio de São Gonçalo, no Rio, para se aperfeiçoar também e se inspirar nos exemplos do Roberto e do Rodolfo. O que eu aprendi publicamente, o que eu aprendi porque eu sou produto de escola pública, eu procuro hoje dar. Eu ainda trabalho em rede pública, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E trabalhando com a Olimpíada, se tem a oportunidade de se trabalhar bastante, de se distribuir conhecimento. Eu estou fazendo o que o professor Bosco faz, está fazendo ainda e vai fazer por muito tempo, o que o professor Lang faz aqui com vocês, e caminhando assim para ver se a gente tem um país melhor, uma educação melhor e pública. É obrigatório o ensino de astronomia no ensino fundamental e no ensino médio. E a maior parte dos professores aos quais cabe essa incumbência, eles não têm formação em astronomia. Então o que acontece é que eles vão passar uma informação, às vezes errada, mas não por culpa deles, porque eles mesmos não tiveram essa formação.
O Basílio vai levar para casa, ou melhor, para o Planetário Parque do Saber, em Feira de Santana, na Bahia, todo o conhecimento adquirido para tirar dúvidas e chamar a atenção dos visitantes. Durante uma sessão de planetário, você tem muitas explicações ainda a serem dadas. E a partir de uma dúvida que você tira, na verdade, você está completando o seu modelo, né? Que você tem lá um modelo muito bom, né, de céu, mas ainda assim ainda surgem como explicar mais facilmente. E que a gente, tendo a qualidade do professor Bosco aqui, né, a gente também vê como fica fácil de explicar algumas coisas. Muitas pessoas crescem, esses alunos viram adultos e repletos de concepções, de ideias, de fenômenos que acontecem no céu, e não tem a mínima noção, né, do que é aquilo que está acontecendo no céu, e como que a astronomia está totalmente relacionado com o nosso cotidiano. Às vezes muitos acham que está tão distante, né? Uma coisa tão distante que não precisa nem aprender, não precisa nem estudar, né? Mas nesse sentido, então muitas pessoas vêm em busca desses eventos, que são poucos, né? Para aprender um pouco mais. E não vai faltar sol para dar a hora certa nos relógios feitos lá na oficina. Isso porque Bauru continua sem chuvas. Os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Amanhã o sol deve predominar na maior parte do estado, possibilidade de chuvas apenas para a faixa leste paulista. Em Bauru só tem previsão de chuvas para o início da semana que vem, portanto esta sexta-feira segue com sol. Agora a umidade do ar é de 36%, a velocidade dos ventos é de apenas 6 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 16 e 30 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 13 e a máxima de 33 graus. O projeto Ativa Parkinson, uma parceria dos cursos de Educação Física da Unesp e de Fisioterapia da Universidade do Sagrado Coração, está com inscrições abertas. O programa oferece atividades físicas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença. As atividades são às terças e quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã, na Clínica de Fisioterapia da USC, que fica na Rua Irmã Herminda, 1050, no Bloco K. As inscrições podem ser feitas no próprio local ou pelo telefone 3103-6082 e o ramal 7993, ou ainda pelo e-mail ativaparkinson@fc.unesp.br. No próximo bloco, a gente recebe o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Ele repercute a maior contratação da história do futebol, a do Neymar pelo Paris Saint-Germain. Voltamos num instante só. A gente abre espaço agora para falar de futebol. Vamos repercutir a contratação mais cara da história, a do jogador Neymar pelo Paris Saint-Germain. O próprio jogador teria pago 222 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais de multa rescisória para o Barcelona e ficou livre para fechar com o clube francês. Para falar do impacto desse tipo de negociação no universo esportivo, recebemos o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Muito obrigada por sua presença, Zeca. Sempre um prazer, Larissa, voltar aqui ao telejornal da Unesp. Prazer é nosso. Zeca, essa solução de que o próprio jogador teria pago a multa rescisória tem a ver com uma regra estabelecida pela UEFA, que é do fair play financeiro. Primeiro, gostaria que você explicasse, será que foi o próprio Neymar que pagou mesmo? E o que essa regra estabelece? Bom, o fair play financeiro é uma forma que a UEFA estabeleceu para que houvesse um maior equilíbrio nos recursos gastos pelos clubes no que diz respeito à contratação de jogadores. Então é para evitar que um clube com muito poderio econômico, que é o caso do Paris Saint-Germain, fizesse contratações de um elenco estelar e que isso provocasse um desequilíbrio nas competições europeias. Para mim, pouco importa quem pagou essa multa rescisória, se foi o Neymar, se foi o PSG, se foi um fundo de investimento do Qatar, que está por detrás desse valor, né? Do financiamento do Paris Saint-Germain. O Neymar será um jogador do Paris Saint-Germain, vai ser registrado pelo Paris Saint-Germain, e é muito provável que o clube francês tenha uma punição da UEFA, no sentido de que ele fique impedido de fazer novas contratações pelos próximos 2 anos. O que aconteceu, inclusive, com o próprio Barcelona.
O Barcelona contrata em 2013 o Neymar, em 2014 o Luis Suárez, o uruguaio, e as duas contratações somam mais ou menos 176 milhões de euros. E por força dessas duas contratações, o Barcelona ficou impedido de contratar jogadores nos 2 anos anteriores. E é interessante perceber que o Barcelona, a diretoria, os torcedores do clube, ficaram muito irritados com o Neymar, no sentido de que ele foi um traidor, que ele era mercenário, etc. Mas o próprio fundo de investimento do Qatar também patrocinava o Barcelona, com a empresa aérea do Qatar, que era uma das marcas que estampavam o patrocínio master da própria camisa do clube catalão. E a gente sabe que esses clubes europeus, que às vezes ficam endividados ou querem fazer um investimento mais portentoso, ficam reféns desse dinheiro dos petrodólares que vem do Oriente Médio, que vem da Rússia, e clubes que não tinham identidade ou que tinham uma identidade forte com seus países passam a ficar reféns agora de grupos estrangeiros que ditam as regras econômicas. Isso acontece na Inglaterra, acontece na própria França, acontece na Itália. E eles não têm comprometimento nenhum com a identidade desses clubes, né? E o Paris Saint-Germain, eles olham como investimento, né? O Paris Saint-Germain, eu diria que é o novo rico do futebol europeu. É um clube com muito dinheiro, mas que não tem tradição, como alguns clubes históricos da Itália, como o Milan, a Inter de Milão, o Arsenal, Manchester United, o Real Madrid, Barcelona. Mas essa contratação é muito arriscada, porque parece que o Paris Saint-Germain chegou num ponto de inflexão que ou ele conquista uma Liga dos Campeões, ou ele vai ficar fadado a ser um clube médio, um clube de expressão mediana. E vejo que o Paris Saint-Germain, nos últimos anos, fez uma política agressiva de contratações. Levou o Lucas do São Paulo, que à época tinha a pretensão de ser o melhor jogador do mundo, ele dizia isso. Ele dizia que saiu do São Paulo para ir para o futebol europeu, para tentar ser o melhor jogador do mundo. Não tinha, talvez, capacidade para isso, e o clube não lhe deu as possibilidades para alcançar esse intento. Mas contratou o Lucas, contratou o Ibrahimovic, jogador sueco, contratou o Cavani, o atacante uruguaio, contratou o Davi Luiz, o brasileiro, o Thiago Silva, o brasileiro, Di Maria, argentino. Então o Paris Saint-Germain vem tentando montar uma equipe competitiva, mas não tem conseguido chegar até as fases finais da Liga dos Campeões. Essa arriscada agora parece que é uma jogada extremamente ousada. E vamos ver o que acontece. O Neymar pode ser uma promessa que vai explodir de vez o futebol europeu e pode ser um jogador que vai ficar fadado a um clube que talvez não tenha o nível de competição como ele tinha no Barcelona, como ele teria em outras agremiações europeias. Zeca, você comentou que o Paris Saint-Germain deve sofrer alguma punição, vai ficar impedido de contratar novos jogadores. Aqui no Brasil tem algum mecanismo semelhante que impede que clubes gastem excessivamente em contratações? E você acha que seria importante que houvesse, caso não tenha? Bom, como a nossa economia está bastante combalida, eu acho que hoje não é nem necessário esse tipo de... Não precisaria hoje. Não precisa, porque os clubes não têm dinheiro para investir nem para fazer grandes contratações. Eu acho que se começasse a haver um desequilíbrio muito grande, seria interessante que houvesse alguma regra que equilibrasse melhor esse potencial econômico de clubes que têm muita disparidade. Mas a gente poderia começar a fazer isso no futebol brasileiro a partir dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a repartição dos recursos e dos valores é muito desigual. Equipes como o Corinthians e o Flamengo acabam ficando com mais recursos do que as outras equipes. E acho que a gente poderia começar a fazer algo mais equânime a partir de uma divisão mais justa entre as equipes que disputam os campeonatos da primeira divisão e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Haver um controle nesse ponto, então. Porque hoje o Corinthians e o Flamengo são as equipes que recebem mais, são as equipes que têm mais visibilidade, que aparecem mais vezes com jogos na televisão, trazem mais audiência, só que essa roda acaba se retroalimentando o tempo todo. Então o clube que gera mais audiência recebe mais recursos, pode investir mais. Né? E não é à toa que o Corinthians tem tido ótimas campanhas nos últimos anos. Não é por isso que ele foi campeão e que está na liderança do campeonato desse ano. Mas ajuda. Mas muito. Ajuda muito. E o campeonato inglês faz uma divisão interessante. Né? Tem um bolo que é repartido igualmente e tem um bolo que é repartido a partir da audiência de cada equipe. Eu acho que esse mecanismo poderia ser algo salutar aqui no Brasil. Voltando para a questão do Neymar, Zeca, você disse que para o PSG foi uma aposta ousada e para o Neymar, você avalia que foi uma boa escolha? Agora ele tem chance de ser o protagonista no próprio clube e nesta semana você comentou no programa Observatório do Esporte, né, da Rádio Unesp, que ele vai ter que se adaptar também, que a França não é um país que tem o futebol como paixão nacional, né? Vai ser uma adaptação para ele. A França não tem o futebol da mesma maneira como o futebol existe na Espanha, na Itália, na Inglaterra, no Brasil.
Os franceses têm uma admiração muito grande pelo ciclismo, pelo rugby, e o futebol, numa cidade como Paris, por exemplo, Paris não é uma cidade futebolística, né? Ele vai para uma liga que tem menos competitividade do que as outras ligas europeias. Mesmo na Espanha, apesar de haver um predomínio de dois clubes, que são Real Madrid e Barcelona, e às vezes o Atlético de Madrid, que chegava com força competitiva, na França ele não vai ter isso na mesma medida. E o grande problema é como as equipes francesas têm um desempenho que não é tão vitorioso nas competições europeias. Ele vai para uma cidade que é uma cidade também que tem um glamour, tem um lado que envolve a moda, a filosofia, as artes plásticas, e vejamos como é que ele vai se deslumbrar ou não diante de uma cidade como Paris. Nesse novo riquismo do Paris Saint-Germain, o Neymar talvez seja uma figura que case exatamente nesse projeto, né? Porque ele também tem um perfil de novo rico do futebol. Uma pessoa que vive um diletantismo completo na sua vida, com pouco compromisso com relação a questões públicas, que ele poderia inclusive tomar partido no sentido de se posicionar publicamente a partir de situações que são extremamente graves no Brasil. E não digo só com relação à política ou economia, com relação ao próprio futebol brasileiro. Então ele nunca se compromete com opiniões mais agudas, ele foge de qualquer tipo de debate sobre questões que são cruciais para a própria carreira dele, e ele está num clube que talvez case muito com esse perfil do novo riquismo de querer o sucesso a qualquer custo. Então pode ser que dê certo essa parceria. Esperemos que sim, e vejamos como é que vai ser o comportamento dele na seleção brasileira na Copa do ano que vem. Não dá para desassociar esse perfil dele na seleção com o que ele vai acabar praticando no Paris Saint-Germain. Tá certo, muito obrigada por sua análise aqui. Eu agradeço, Larissa. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã, e se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Tchau! Thank you.